Corinthians ganhou do São Bernardo hoje, garantiu a sua classificação. O gol foi do André, é o segundo gol que o volante revelado pelo clube marca. Cara, eu tô achando o Corinthians, desde o título da Copa do Brasil, jogando com uma confiança, assim. Até quando não joga mal, até quando não perde, jogando com uma confiança. O que falamos do São Paulo, a chavinha foi quando venceu o Flamengo. O Corinthians venceu também o Flamengo. Então você vê a grandeza do Flamengo, né? Assim, o time que há pouco tempo ganhou tudo. Então a confiança é tudo, sem dúvida. A confiança te possibilita fazer coisas assim que você não está acostumado a fazer no dia a dia. A tentar jogadas mais difíceis, um passe mais difícil, porque a confiança realmente te eleva o patamar. Por isso tem uma confiança muito elevada. Tem jogado um ótimo futebol, sem dúvida. Dois garotos, né, que começaram na base do Corinthians se destacando demais, né? Um é o Bidon e o outro o André, que eu acho muito bom jogador. Além de força física. O Bidon é um outro nível, né? Ah, o Bidon tá no outro nível. O Bidon vai pra Copa pra mim. Na Copa? Se ele seguir nessa batida, ele vai ser o jogador surpresa. Eu tô entre ele e o Ryan. O Ryan agora foi pra Inglaterra, então sobe o nível. Mas, o Hendrick seria surpresa também pra você? Não. Pra mim o Hendrick seria surpresa. Pra mim o Hendrick seria a minha surpresa. Mas por que surpresa? Não foi ainda. Ele ficou muito tempo sem jogar. Exatamente. Eu falo também surpresa porque ele já passou por ali, né? Então, eu sou apaixonado por esse Bidon jogando. Não, ele joga muito, tá jogando cada vez mais. Né? Ele manda no time. O Bruno Guimarães, se eu não me engano, ele teve uma lesão agora. Lesão. Então vai ter uma oportunidade, pelo menos, para esse primeiro amistoso, né? E é canhoto. O canhoto é diferente naquela posição. É difícil ter jogador assim. Cara, seria uma ascensão fulminante do Bidon, né? Porque até pouco tempo ele não era nem titular com o Dorival. Aí desabrocha na reta final do ano passado, sobe muito nível. Muito nível. O Garro no banco. Exato. E nessa temporada deixando o Garro no banco. Na final da Copa do Brasil, né? Já fez aquela jogada linda. E assim, tá vivendo a melhor fase da carreira dele. Muita personalidade, confiança super elevada. Fez a jogada do gol contra o Vasco na final da Copa do Brasil. Contra o Flamengo, para mim, foi o melhor em campo. Jogo de decisão, jogo difícil, foi o melhor em campo para mim. Então é um jogador que tem muita qualidade, como o Rafa falou, canhoto, muita personalidade. Assim, para jogar em grande clube você tem que ter personalidade, né? E vive um momento doce, sem dúvida nenhuma. Eu acho que muito do bom momento do Corinthians, eu acho que ele é o jogador do cara hoje do Corinthians. Exatamente. Agora, pensando no time do Dorival, que esse ano arrumou um desenho sem o Garro, né? Com 3 jogadores mais marcadores no meio campo e o Bidon fazendo a função que era do Garro. A gente está vendo o Garro tentar recuperar o tempo perdido. Hoje, por exemplo, ele buscou muito o jogo. O jogo hoje passou muito pelo pé dele. Será que ele consegue? Porque o Dorival achou meio que o meio campo ali, né? Com o Ranieri, com o Bidon, com o Carrilho. Ele achou, e com o André, né? Achou esse quadrado aí, né? Será que o Garro consegue desfazer essa ideia do Dorival? Acho que treinador bom faz o que o Dorival está fazendo. Por isso, mais uma menção ao Dorival. Porque, assim, ele conseguiu encontrar peças. Já veio chegar e dizer, eu preciso de contratar. Ele conseguiu encontrar peças. Peças caseiras, que já tinha no clube, que conhece o Corinthians, coloca para jogar. É um cara com personalidade, um cara que confia no atleta, bota para jogar. E o pessoal está fazendo bem, então é um treinador justo. Da mesma forma com que eles conquistaram os espaços deles, o Galo também pode reconquistar o seu espaço. Isso gera uma ótima competição entre os atletas dentro do Isso envolve mudar um pouco a maneira do time jogar, uma maneira que está dando certo. Exatamente. Mas esse senso de justiça do treinador gera uma boa competição entre os atletas. Aliás, o jogo grande, o último em que o Garro foi titular, assim, jogo grande, foi o jogo da ida final da Copa do Brasil contra o Vasco. O jogo da volta ele já fica no banco. Contra o Flamengo ele não foi titular também, ficou no banco. Contra o Palmeiras ele não foi titular agora, ficou no banco. Você perguntou, né, se é possível o Garro recuperar essa posição. Qualidade ele tem para isso, ele já mostrou dentro do Corinthians. Agora, tá mais difícil porque o outro que tá jogando demais, o Bidon. Né? Então agora ele vai ter que remar para recuperar. Agora, qualidade ele tem, ele já mostrou. Seria possível que os dois jogassem juntos. Não é? Mas ele teria que mudar o desenho do meio campo atual para os grandes. Mas depende do atleta. Se o atleta tá performando, tá pedindo passagem, cabe ao treinador mudar o sistema, não importa. E colocar esse atleta para jogar. Esse ele é treinador, né? É por isso que é o treinador. Então, é o que eu falo. É bom falar isso aí. Esse senso de justiça do Dorival cria boas competições dentro do elenco. É por isso que o Corinthians tá voando, sem dúvida. Vamos ouvir. O Corinthians havia informado minutos antes do jogo com o Bragantino, pelo Brasileiro, quinta-feira, que o Bidon e o André tinham sofrido lesões contra o Palmeiras. O Bidon, um estiramento muscular, e o André, uma lesão ligamentar no tornozelo. Eles não jogaram contra o Bragantino. Não haviam informado o tempo de retorno. Hoje o André retornou, fez gol, o Bidon não, e o Yuri Alberto deixou o campo carregado. Então você está vendo o Dorival falando da lesão muscular. Vamos aguardar ainda mais informações sobre quanto tempo o Yuri fica sem jogar.
Não de hoje, que foi, por exemplo, Corinthians, São Paulo e Santos, não estavam garantidos, não. Agora, Calçade, volta ali os confrontos, por favor, gente, aí na produção, pessoal, só para deixar bem claro aí para quem está em casa, até para a gente vai falar mais do Santos aqui, mas vamos destrinchando todo mundo aí, já misturando todo mundo, né? Porque, afinal de contas, a gente tem os confrontos. Aí, o Calçade, olha, São Paulo, Bragantino para São Paulo e Novo Horizontino para Santos me parecem os mais complicados, mas não dá para menosprezar a Portuguesa, não, que fez 15 pontos e tem um jogo contra o Corinthians, hein, Calçade? Acho que ali, Palmeiras e Capivariano é a maior distância que tem ali, obviamente, né? Sim, e a gente tem que levar em consideração, e boa noite, né? Boa noite. Assim, o campeonato começou no dia 10 de janeiro, para uns, dia 11 para outros, e as equipes, algumas estão disputando o campeonato Série A, e estão com 11 jogos, cara, em 36, 37 dias. E aí, sentar aqui e ficar discutindo qualidade de futebol, difícil. Assim, é não abrir os olhos para a realidade. Então, é mais sobrevivência do que eficiência, o futebol bonito, bem jogado. A sobrevivência, primeiro, que todo mundo tem que mexer nos times o tempo todo. Então, você não vê as equipes dentro de campo jogando no Campeonato Paulista e você identificando, e no Brasil a gente adora isso, isso aqui é o time titular. Então, não, cara, é todo mundo jogando o tempo todo, mesmo em situações, às vezes, perigosas, críticas, de uma possível não classificação. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E eu vejo, nesse momento, o início do Campeonato Brasileiro é mais importante do que aqui. Aí cada um vai enxergar do jeito que quiser, porque um início comprometido pode gerar uma confusão lá na frente. E é um campeonato muito mais difícil do que o Paulista, mas muito mais difícil. Porque tem muito mais jogos em quantidade, em qualidade, exigência, e depois, para alguns que a gente está falando aqui, a gente vai ter Sul-Americana, vai ter Libertadores da América. Tanto que o Mirassol é um exemplo. Falou assim, peraí, tem o brasileiro, foi magnífico na temporada passada. O prêmio foi uma Libertadores da América inimaginável na história do Mirassol. Imagina o Paulinho chegando lá, primeira temporada na divisão principal do futebol brasileiro, falando, bom, nosso objetivo é Libertadores da América. Todo mundo fala, você está louco. O objetivo de quem chega é ficar, sobreviver. E ele alcançou algo incrível. Então, o que eles fizeram? Paulista, do jeito que dá. E é brasileiro, e vamos tentar levar a Libertadores da América da melhor maneira possível. Eles estão corretíssimos. Imagina um clube que acabou de chegar, que é muito bem estruturado, mas é diferente de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, né? E o Santos também, e Red Bull Bragantino. Você chegar para ele e falar, vou disputar tudo aqui. Então, eles deixaram a soberba de lado, vão na humildade no que é possível fazer. E para os grandes, tem muita coisa também. Que quando... Agora, quem chegou nessa fase, o mais difícil era chegar aqui. Agora, um jogo, você passa de fase. Você passa de fase. E você disputa a final. Aí, meu amigo, aí sem cara. Aí, é claro, é o título. Né? Você não vai abrir mão. 4 jogos ser campeão, né? Exatamente, é um título. Aí muda. Mas a dificuldade para chegar lá é imensa, num prazo muito curto, com muitos jogos e um desgaste absurdo com a pré-temporada, que é... Que pré-temporada? Né, não existiu, e a conta vai chegar, tá? A conta chega. A conta chega agora, em março, abril, mas ela chega. Então, cara, assim, a crítica, a gente troca a crítica por um outro sentido, que é de observar o que está rolando e entender o que cada um pode fazer. Tá? O Santos, exemplo, a gente acabou de ver, tem que inserir o Neymar nessa história. Tem jogador chegando, tem jogador sendo contratado. Tem zagueiro sendo contratado. Pode melhorar o Santos? Pelo elenco que já tem, ele tem que render mais do que ele está rendendo. Mas, hora que se ele tiver, em algum momento, o Neymar jogando como qualquer outro da equipe, jogo após jogo, aí é um Santos diferente. Então, cara, tem que olhar caso a caso, infelizmente. Adoraria chegar aqui e analisar o Paulistão como se não tivesse nenhum problema, mas ele é cheio de problemas. O contrário também é verdadeiro, né? Você elogiou a campanha da Portuguesa, do Maceió. Não é por acaso. A Portuguesa é quem teve mais tempo. Sem dúvida. Depois da eliminação na Série D, ela tem um pedaço de 2025, tem o começo de 2020, comecinho de 2026. Claro que há um abismo financeiro e técnico, mas isso explica por que a Portuguesa fez essa boa campanha. Eu acho que todos os grandes, ao contrário do que aconteceu no Rio, em que já houve uma semifinal abortada entre Botafogo e Flamengo já nas quartas, com o Botafogo sofrendo as consequências disso, ganhou-se o refresco de não haver nenhum confronto pesado. Então é mais uma semana de sossego. Mais ou menos. Assim, sim, é uma semana de sossego pensando no próximo final de semana. Sossego, assim, não tenho que enfrentar o Palmeiras, não tenho que pegar o Corinthians, não tenho que pegar o Zé. Ninguém perderá. Mas é duro perder um derby. Mas ser eliminado... Né? Não, ser eliminado nas quartas. Ser eliminado nas quartas por um Novo Horizontino,
ou mesmo pelo Bragantino ou pela Portuguesa, pode fazer um barulho. Dói, mas é menos... a gente vai falar menos aqui. Perder um derby, Será? o derby seria derby? terrível. O derby seria terrível a essa altura, com o brasileiro, com perspectiva daqui a pouco de Caindo fora muito antes. Cai fora muito antes. Para o Palmeiras pegar o Corinthians agora seria pavoroso. Para o Corinthians pegar o Palmeiras, horroroso. Mas possivelmente eles vão se enfrentar, prof. Para pensar em ser campeão, esses times vai ter que ter avançando, como naturalmente a gente imagina que eles vão... Mas, então, aí a semi já é mais... Mas eu acho que agora já tem uma pressão pra cima dos mais. Boa noite, né? Primeiramente, a vocês, todos da bancada. Você tem boa noite ainda não, Jesus? Pô, boa noite, cara. A conversa fluiu aqui. Suave. Sem falar, Jailson. Basta, relaxa. Boa noite, Jailson. Boa noite, sem problema. Mas eu acho que já rola uma pressão pros grandes, assim, nesse sentido, né? É tudo bem que o Santos aí se classificou no oitavo, ali na bacia, né, das almas, tentando aí, conseguindo conquistar sua classificação nessa goleada na última rodada. Mas assim, o Santos não tá jogando bola. Você tem que falar a realidade. Então o Santos rola a pressão de agora tá com o Neymar em campo, não vai ser gramado sintético. Tudo bem que tem Campeonato Brasileiro, mas rola a pressão em cima do Santos, por exemplo, mesmo que pegue o Novo Horizontino, que fez a melhor campanha da fase de grupo. Mas eu acho que rola. Diferente do prof, né? Eu acho que rola assim. Palmeiras e Capivariano, a mesma coisa. Bragantino e São Paulo, a mesma coisa. O Palmeiras tem a pressão de favorito contra o Capivariano. O Santos não tem a pressão de favorito contra o Novo Horizontino. Mas tem a pressão de ser o Santos contra o Novo Horizontino, é isso que eu tô falando. Sim. Da mesma forma, exatamente, Portuguesa e Corinthians. Com todo respeito à Portuguesa, mas é a mesma coisa. Eu acho que tem a pressão em cima dos grandes para aí, sim, na semifinal, ter a possibilidade de ter os 4. Essa que é a realidade. Porque se tivesse um eliminado já hoje, aí esquece. A gente já ia estar falando aqui, poucos e boas, desse time que foi eliminado na fase de grupo do Campeonato Paulista. Fora. Exatamente. Mas tem uma gradação, né, Jailson? Então, por exemplo, o São Paulo ser eliminado pelo Red Bull Bragantino não será tão chocante quanto o Capivariano tirar o Palmeiras. Não, tudo bem, não será tão chocante. Nessa mas comparação. Tudo bem, não será tão chocante, mas aí para pensar. O São Paulo do Crespo, num grande momento da temporada, encaixando lá o sexteto, né? Falar o Pablo Maia, os dois, o Danielzinho, o Marcos Antônio, os três, Lucas, Caleri, Luciano, eliminados pelo Bragantino. Aí a gente já vai ficar aqui 20 minutos, no mínimo, falando da eliminação do São Paulo para o Bragantino. Não importa que o Bragantino tenha feito uma boa campanha na fase de grupos, é isso que eu estou falando. A gente vai, mas talvez até nem devesse. Porque se você pegar os 4 favoritos para a SEMI, os meus 4 favoritos, 2 não são os grandes. Eu acho que o Novo Horizontino é favorito contra o Santos e que o Red Bull Bragantino é favorito contra o São Paulo. Acho que o Corinthians terá problemas contra a Portuguesa. Mas é favorito. Principalmente se jogar da maneira preguiçosa que jogou toda essa fase. E o único favorito mesmo dos grandes sobrando é o Palmeiras. Você favoritar. Aí é uma diferença... Vamos colocar que o Capivariano passar é uma zebra e nos outros jogos não, a passagem das outras equipes não seria uma zebra. Portuguesa ainda é zebra. O Corinthians para mim é... O Corinthians, se não vence o jogo, estava fora. Hoje, sim. Ele iria para 11 pontos, o Guarani tem 12, subiria o Guarani e ficaria abaixo. Correu esse risco. Correu o não, risco. por acaso, o Yuri Alberto entrou. Entrou e saiu mais. Era um sinal, porque o Dorival pensou muito com a sua cabeça, Calçade. Ele falou isso antes. Ele falou que o brasileiro, deste momento, é a prioridade. Mas não significa largar. Né? Você tem que equilibrar os pratinhos. E o Dorival tem uma... Não é uma folga, mas assim, ele tem algo bem interessante, que ele ganhou um título em cima do Flamengo. Que é um jogo que só está mais... Depende muito do seu adversário. Esse é o tipo de jogo que depende do adversário. Né? Celso, ele ganhou em cima do Novo Horizontino, todo respeito, tem um peso. Ele ganhou em cima do Flamengo, é outra parada. Claro. Né? E no Novo Horizontino não seria o campeão brasileiro. Mas eu digo assim, o teu rival confere um peso maior à tua taça. Sim. E pro Flamengo também. Exatamente. Porque é o Corinthians, times maiores torcidas no país, é um evento, não é um jogo só. Então ele tem ali um troféu que dá tranquilidade para lidar com o Paulista, não é de outro jeito, deixando o Paulista de lado, mas vai doer menos do que não ter nada. Sim. E nem o Paulista, e só, olha, o Brasileirão, agora vocês aguardem mais 36 rodadas, que a gente vai ver o que vai acontecer. Não é nada disso, até porque a gente sabe que o Corinthians tem dificuldade num campeonato longo como o brasileiro, pelo elenco, ele vai ter muita dificuldade. Então ele está mais focado nas Copas, como foi o ano passado, isso foi evidente. Na Copa do Brasil, né? Porque o que veio antes de internacional, eles também... Nossa, primeiro semestre. Era aquele modo, não tô nem aí. Libertadores, né? Do Sul-Americano. Mas agora eu vejo que eles vão focar mais na Libertadores, tentar fazer uma boa fase de grupos e Copa do Brasil. É o que dá. E o Brasileirão tem que levar para se classificar a Libertadores novamente, esse é o projeto. Mas pensar em ganhar o Brasileiro, eu não vejo... É difícil. E por isso tem que pontuar. Claro e é claro, né, professor e companheiros, que o jogo único, ele equilibra algumas situações, porque agora é só mata, né? O mata-mata só numa final, que tem ida e volta. Mas esse jogo único, ele nivela algumas situações, mas inegavelmente o parâmetro que nós temos agora qual é? Que cada um fez em 8 rodadas.
cada um fez 8 rodadas, o Santos fez pouquíssimo e se classificou. O São Paulo cresceu nas últimas semanas, mas até então chegou para o jogo contra o Santos com 4 pontos no campeonato, em 6 rodadas. Jogou 18 pontos, ganhou 4. Na reta final o time cresceu, no Brasileiro também e no Paulista. Então, assim, esses times que fizeram uma campanha mais segura, o Palmeiras se inclui aí, eu acho que o Palmeiras foi muito protocolar no Paulista, porque ele me parecia tão acima dos outros, como trabalho, elenco, jogadores, comissão técnica, que ele foi fazendo ali 1-0 aqui, largou com muitas vitórias seguidas, aí tomou um 4-0 inesperado do Novo Horizontino, foi a melhor campanha, mas o Palmeiras, de um momento, ficou... Tem uma acordadinha aí, então. Aí perdeu pro Botafogo de reserva. Isso, então assim, o parâmetro que nós temos agora, qual é? O que nós vimos em 8 rodadas. Pode, semana que vem, todo mundo quebrar a cara. O Santos jogar muito bem em Novo Horizonte, o São Paulo dominar o Bragantino em Bragança, pode acontecer. Mas até agora, eu tô com o professor, em relação aos grandes que avançaram, o Santos causa mais preocupação, porque a bola foi muito pequena durante O Santos a estreou primeira hoje no fase. campeonato. Foi mais ou menos isso. O Santos hoje estreou mais ou no menos isso. Então tá E em São viés de Paulo, alta. São Paulo nas últimas semanas foi um São Paulo melhor. São Paulo mais consistente, coletivamente o time cresceu também, fez um jogo muito bom contra o Grêmio pelo Brasileiro. Esvaziou o DM. Esse São Paulo contra o Bragantino pode chegar em Bragança e classificar. O São Paulo que até então jogava há 2, 3 semanas, esse São Paulo e Bragança vai sofrer muito. E Corinthians e Palmeiras, não, o Corinthians está à frente da Portuguesa. O Corinthians fez uma campanha muito boa, né, professor? Mas a diferença técnica eu acho que ainda é muito grande. O Corinthians está num outro melhor momento, assim, de mais segurança, equilibrado, com o Dorival no comando, mais seriedade. Assim, as coisas eles evoluíram. A gente não pode esquecer que no meio da campanha teve impeachment, né? E agora me parece um time mais seguro. Mas não quer dizer que vai passar. A Portuguesa, acho que a Portuguesa está tentando... Para quem é de São Paulo, sabe muito bem o que significa a Portuguesa para o futebol do estado. Tradição né? que ela tem. É mais um time da capital, mais um. Tem um estádio na Marginal Tietê, que é uma via mais para frente ao Corinthians, e é uma via muito importante, muito bem localizado, do lado do metrô, mas foi para o fundo do poço. E está tentando sair do buraco. Então, para a Portuguesa é importante também. Só queria, como a gente está falando de todos os jogos, o São Paulo, para se classificar, vai ter que quebrar alguns tabuzinhos. Primeiro, levar a primeira derrota para o Bragantino. O Bragantino não perdeu, tem 4 vitórias, 4 empates. É o único